Sabe, uma das dúvidas mais comuns na assistência de um parto é justamente ali no suporte imediato à vida, o que fazer com o cordão umbilical. Em que momento clampear esse cordão umbilical? A que distância clampear esse cordão umbilical? Bom, eu sou Daniel Lima, sou médico e bem-vindo ao meu canal aqui no YouTube. Nesse conteúdo, nesse vídeo, eu vou apresentar para você o momento certo e como fazer o clampeamento do cordão umbilical. Então fica comigo aqui até o final e te convido a clicar aí no like, compartilhar esse conteúdo com colegas e aproveite, mande suas sugestões e comentários. Então vamos lá para a primeira parte, vamos falar de algumas considerações, essenciais do suporte o suporte imediato à vida, deste cenário de recém-nascido, de um recém-nascido dentro do trabalho de um parto. Bom, olha, se a gente for considerar, turma, dentre os procedimentos médicos, dentre os procedimentos da área da saúde, um clampeamento de cordão umbilical é um dos procedimentos mais realizados no mundo. Haja vista que o número de nascimentos, nós temos um volume enorme de nascimentos em todo o mundo, em todo lugar, e então, portanto, necessariamente, nós temos esse procedimento como um dos procedimentos mais realizados na área da saúde. Só para você ter uma ideia, eu pesquisei para trazer e compartilhar contigo. A cada minuto são feitos cerca de 250 clampeamentos de cordão umbilical. Ou seja, é um procedimento rotineiro, é um procedimento muito rotineiro. E uma parte considerável dos partos que acontecem, dos nascimentos, eles acontecem fora do hospital. E um local comum de acontecer o parto é domiciliar. Então eu estou falando de um parto domiciliar não programado. Existe o parto domiciliar programado, que você, hoje dentro de uma assistência humanizada do parto, você fazer então uma atenção programada para o nascimento, que pode ser feito a nível domiciliar. No entanto, existe muitas situações que o parto vai acontecer de maneira não planejada e que pode acontecer fora de um cenário hospitalar, dentro de casa, dentro de um ônibus, que já vimos isso no SAMU, dentro de algum local público. Então isso não é raro de nós presenciarmos isso no atendimento de emergência, no dia a dia. Então, nesse cenário de pandemia, onde existe o isolamento social, nós possivelmente, é bem provável, que esses partos domiciliares, os partos, não vou nem dizer em locais públicos por conta do isolamento, mas será que os partos domiciliares não programados, será que podemos ter um aumento desses partos domiciliares que vai exigir, então, uma atenção das pessoas que estiverem ao redor para dar assistência ao parto, ao recém-nascido? Então pode ser que nós tenhamos um aumento dentro desse cenário. E sabemos também que o parto em pacientes multíperas, elas têm, então, a maior probabilidade de acontecer dentro desse contexto. Muito mais do que um parto em uma primípera, que vai justamente demorar muito mais horas para poder, então, ter a sua conclusão. Então, só trazendo essa lembrança que em multíperas nós temos a possibilidade
de ter um trabalho de parto muito mais rápido e cada uma das fases, 4 fases do parto, serem em um tempo menor. E acontecer então aquele nascimento antes mesmo de chegar no hospital. E um outro impacto, talvez que possa acontecer dentro do cenário da pandemia do Covid-19, será que nós vamos ter daqui a 9 meses menos nascimentos do que nós temos habitualmente? Né? Você já parou para pensar sobre isso? Eu pensei enquanto estava trazendo essa discussão para cá. Lembrando também que parte desse conteúdo que eu estou compartilhando com vocês está aqui no meu livro, Emergência Médica, Suporte Imediato à Vida, no capítulo 21, que fala sobre a emergência no trabalho de parto, o suporte imediato à vida. Assim como também eu estou trazendo as diretrizes de reanimação cardiopulmonar da Sociedade Brasileira de Cardiologia, que foi publicada em julho do ano passado, que também tem determinações em relação a essa assistência e ao título desse conteúdo que eu estou compartilhando aqui com vocês. Então, esses são pontos essenciais que nós temos então nesse primeiro momento para a gente dar o pontapé no nosso conteúdo. Na segunda parte, eu trouxe para vocês justamente a questão da avaliação da vitalidade do recém-nascido. Turma, essencialmente, a avaliação de vitalidade do recém-nascido, ela depende da frequência cardíaca e da frequência respiratória, principalmente da avaliação da frequência cardíaca. E eu trago isso para dentro de um contexto hospitalar, onde você tem possibilidade de fazer a monitorização do recém-nascido, a monitorização da mãe. Agora, num contexto de suporte imediato à vida, onde nós não teremos equipamentos, na grande maioria das situações, equipamentos de monitorização, a vitalidade do recém-nascido, ela vai ser avaliada por alguns parâmetros de ectoscopia, de que você vai ver e observar no recém-nascido. Parâmetros esses como perfusão tecidual, a coloração do recém-nascido, chamando a atenção a coloração azulada, a cianose, a má perfusão tecidual, cianose central. Outro ponto que vai chamar a atenção em relação à vitalidade é o choro. O recém-nascido que nasce chorando, isso mostra vitalidade. O recém-nascido que nasce com um choro fraco, isso pode representar um problema. E o recém-nascido que nasce e não chora, isso bem provavelmente é um problema. Outro ponto que nós vamos destacar e perceber no suporte imediato à vida, de vitalidade do recém-nascido, é justamente o tônus muscular do recém-nascido. Se ele está se movimentando, se ele está flácido, se ele tem alguma rigidez. Então esse é um outro parâmetro que nós avaliamos na vitalidade do recém-nascido. Essa presença de atonia ou não. E em relação à frequência cardíaca, lembrando que, diferente do adulto, uma frequência cardíaca abaixo de 60, olha só, uma frequência cardíaca abaixo de 60 vai determinar o início de manobras de reanimação cardiopulmonar. No adulto, é se tem ou não pulso. Aqui no recém-nascido, no bebê, frequência cardíaca abaixo de 60 é então um gatilho para as manobras de reanimação cardiopulmonar. E a reanimação cardiopulmonar no recém-nascido
tem um outro 60 aqui que vai ser importante, que vai ser os primeiros 60 segundos da sua avaliação para você determinar a vitalidade do recém-nascido e tomar a decisão de reanimar aquele recém-nascido. Então, 60 segundos, frequência cardíaca abaixo de 60, vamos reanimar. Os primeiros 60 segundos após o nascimento são críticos de eu reconhecer a vitalidade e tomar a decisão ou de reanimar com compressão e ventilação ou apenas com ventilação positiva, que a criança pode estar também em apneia ou com sofrimento respiratório. Então esses 60 segundos iniciais são fundamentais. E lembra também que a vitalidade na maternidade ela é avaliada pelo APGAR, né? A tabela do APGAR que ela praticamente utiliza esses sinais, essa avaliação de coloração, do choro, de atonia. Então a gente tem esses 60 segundos de ouro da reanimação neonatal. Os primeiros 60 segundos são fundamentais, são chaves para uma boa reanimação. E quando se fala em reanimação, só para lembrar, Daniel, diz para a gente, lembra aí, quantas compressões nós fazemos no recém-nascido, completamente diferente a relação de compressão e ventilação em relação a bebês, a crianças e adultos. Aqui no recém-nascido, se você identificar o recém-nascido que precisa fazer manobra de reanimação, é feito 3 compressões com uma ventilação. Ok? Então a relação ela é diferente. Esses são os pontos de avaliação de vitalidade. Eu trouxe alguns aspectos relacionados com a reanimação desse recém-nascido. Vamos para a terceira parte. Na terceira parte, nós vamos falar sobre o clampeamento do cordão umbilical. Por que que nós devemos fazer isso? Qual a importância de fazer isso? Na verdade, porque é óbvio que a gente tem que, então, desligar fisicamente ali, justamente, esse contato venoso, nutricional, hormonal, químico, orgânico do recém-nascido com a placenta, que é através do cordão umbilical. E aí, turma, vários estudos randomizados, trials de revisão, meta-análise, concluíram que quando o clampeamento do cordão umbilical ele é feito acima de 60 segundos, ó, outro 60 aqui envolvido na história do recém-nascido aqui. Outro 60. 60 é um número chave aqui para o recém-nascido, para o neonato. Então, o que é que eles concluíram? O que é que eles verificaram? Que quando há um clampeamento acima de 60 segundos, esse tempo de 60 segundos, de 1 minuto, é suficiente, embora pareça muito rápido, é suficiente para passar uma quantidade relevante de sangue da placenta para o bebê, para o recém-nascido, tá? É a chamada transfusão placentária. O recém-nascido chega a aumentar um pouco mais de 100 gramas só desse volume de sangue que recebe durante esses 1 minuto, de 60 segundos, onde não é clampeado. E qual o resultado disso, Daniel, que eles observaram? Eles observaram que, clampeando após 1 minuto, esse recém-nascido ele vai ter níveis de HB, de hemoglobina, maior nas primeiras 48 horas. E que, inclusive, pode interferir na anemia durante a infância. De maneira que esses recém-nascidos que têm um clampeamento após 1 minuto, eles têm menores índices
de anemia durante a infância. Veja que curioso, uma análise científica consegue nos trazer e aplicarmos isso numa prática de saúde, numa prática clínica, e aqui a gente trazendo para o suporte imediato à vida, que é o objetivo desse conteúdo. Então, se determinou que um clampeamento tardio é considerado quando feito acima de 1 minuto. E o clampeamento precoce seria aquele clampeamento feito abaixo de 1 minuto. Então fica esse conceito importante para você conhecer, você saber. Então, quando se fala em clampeamento tardio, é acima de 1 minuto. E clampeamento precoce, abaixo de 1 minuto. Obviamente que pode ser instantâneo, precoce, enfim. Ok? Tranquilo? Vamos então para a quarta parte do nosso conteúdo hoje aqui. Nessa quarta parte, eu trouxe para vocês então 3 situações, 3 cenários, e com base em cada um desses cenários, a orientação e a recomendação de em qual momento nós vamos então fazer o clampeamento do cordão umbilical daquele recém-nascido. Olha só que bacana isso. Então preste atenção aqui em mim e anota aí no papel, se você pegou um papel, anota, vai anotando aí, isso aí, informações importantes para o teu atendimento do suporte imediato à vida. Ok? Você é profissional da saúde, acadêmico da área da saúde, você vai ser chamado para atender nesse cenário, em uma situação de emergência. É isso que eu defendo e o que eu entendo é que nós, profissionais da saúde, independente de ser médico ou enfermeiro, independente da especialidade que você faz, você precisa dominar o suporte imediato à vida. Tanto que eu estou aqui, né, como cirurgião, falando sobre um tema relacionado à assistência ao recém-nascido e que normalmente não quer dizer que é o mais correto, né? Eu não deveria nem estar falando isso aqui, mas é porque eu entendo que o suporte imediato à vida deve ser de domínio de todo profissional, de todo acadêmico, ok? Então vamos lá. Primeiro cenário, primeira situação. Se o recém-nascido é um recém-nascido pré-termo, tá? Ou prematuro tardio, ou se o recém-nascido é a termo ou pós-termo e ele nasce com boa vitalidade, ok? Então esse cenário, pré-termo, termo ou pós-termo e nasce com boa vitalidade, o momento do clampeamento é entre 1 minuto a 3 minutos. Então faça o clampeamento entre 1 a 3 minutos após o nascimento. Ok? Tranquilo aqui? Então, com aquele objetivo que eu acabei de falar, gerar um fluxo sanguíneo para o recém-nascido, tá? E aí você então permitir esse tempo e conseguir então assim melhores resultados em relação àquilo que eu já comentei no ponto anterior. Então de 1 a 3 minutos, se nasce tudo bem, tudo joinha, tudo beleza, 1 a 3 minutos, esse é o momento de fazer o clampeamento. O segundo cenário vai ser então um recém-nascido prematuro. No cenário de um recém-nascido prematuro, Daniel, prematuro, lembra aí, Daniel, prematuro. Quantas semanas? Abaixo de 34 semanas. Então, um recém-nascido prematuro, abaixo de 34 semanas, qual que deve ser a orientação? E ele nascendo com boa vitalidade, tá, turma? Então, um prematuro
com boa vitalidade. A recomendação é fazer o clampeamento entre 30 a 60 segundos. Após 30 a 60 segundos. 30 segundos, há ali 1 minuto. Um clampeamento nesse ponto teve relacionado nesse bebê, nesse recém-nascido prematuro, conforme os estudos, teve relacionado a menor hemorragia cerebral, menor episódios de problemas digestivos e circulatórios no prematuro. Ok? Então, prematuro, boa vitalidade, 30 a 60 segundos fazer o clampeamento. Beleza? Vamos então para o terceiro cenário. No terceiro cenário, vai ser justamente onde o recém-nascido ele está em apuros. Se o recém-nascido ele está em apuros, dentro de um contexto de placenta prévia, dentro de um conceito de ruptura, prolapso do cordão, ruptura do cordão, o recém-nascido que nasce em apneia, o recém-nascido que nasce atônico, cianótico, com problemas de vitalidade, aí, nesse momento, turma, o clampeamento ele tem que ser feito o mais rápido possível. A orientação é que esse clampeamento seja feito imediatamente. Imediatamente. Então, turma, eu trago aqui para vocês 3 cenários que podem acontecer e que vão direcionar o momento que você vai fazer o clampeamento daquele cordão umbilical. Super importante isso, uma dica simples e muito importante que vai determinar a saúde daquele recém-nascido e a tua assistência como suporte imediato à vida. Eu não tenho como não deixar de falar, turma, que a assistência ao recém-nascido tem que envolver precocemente o contato do recém-nascido com a mãe. Então, logo, rapidamente, turma, pega esse recém-nascido, essa vida ali nas tuas mãos e coloca no tórax da mãe, no peito da mãe, na barriga da mãe, leva até a mãe para criar esse elo mais rapidamente de contato físico da mãe com o bebê. Além dos outros cuidados, que é o aquecimento, que é uma das complicações mais comuns dos partos domiciliares, dos partos extra-hospitalares, é justamente a hipotermia. Então, turma, esses cuidados são essenciais. Então, aquece o bebê, o recém-nascido, faz o contato com a mãe muito rapidamente. Ok? Tranquilo? Então, vamos para o último e quinto ponto do nosso conteúdo. Nasceu, quando e onde que eu faço o clampeamento do cordão umbilical? Já respondemos, então, quando nós fazemos o clampeamento do cordão umbilical, nos 3 cenários que nós podemos enfrentar no suporte imediato à vida de um recém-nascido. E agora, onde que eu vou clampear? Então, você está lá, na sua residência, no seu condomínio, você foi chamado para fazer, então, uma assistência a um parto. Você chega lá, o bebê já nasceu, recém-nascido a termo, está nascendo lá, e aí você saber o que fazer. Já aprendeu, então, em que momento vai fazer o clampeamento. Agora você vai aprender em qual local do cordão umbilical você deve fazer, então, esse clampeamento, amarrar esse cordão umbilical desse recém-nascido. Lembrando, isso aqui dentro de um contexto do suporte imediato à vida, tá?
Então, turma, esse clampeamento ele vai ser feito a cerca de 15 a 20 centímetros do bebê, ok? Então, mas Daniel, para que 15 a 20 centímetros? Não é para ser bem pertinho, 2 dedinhos ali da parede abdominal do bebezinho e colocar... É isso, perfeito, turma. É 2, 3 centímetros de fato naquele bebezinho, no recém-nascido, que tem o seu parto a nível hospitalar. Ou se você está dentro do atendimento pré-hospitalar e você tem, então, disponível um kit para atendimento ao parto. Que aí você vai ter o clamp adequado, bem direitinho, técnicas assépticas, direitinho, que vai ficar aquele clampeamentozinho lá, que vai cair depois, ok? Mas aqui, no suporte imediato à vida, turma, você vai ter que deixar um cordão umbilical em excesso, sobrando esse pouquinho lá, para que esse recém-nascido vá então para o hospital, e aí lá no hospital vai ser feito então o clampeamento definitivo daquele cordão umbilical. E aí você utiliza, turma, o que você tiver, né? Logicamente que o material mais limpo que você pode estar utilizando. O material mais limpo que você tiver na tua casa, na casa da pessoa. Então, Daniel, pode ser um cadarço, pode ser um cadarço, alguma coisa para amarrar firme. Agora, cuidado. Cuidado de você não utilizar fios que são finos, tá? Vou pegar um cordão de linha de máquina de costura. Cuidado, porque você pode esgaçar, ok? Você pode esgaçar e aquele cordão umbilical. Então utiliza, tá, um material um pouquinho mais espesso para fazer então aquela amarradura. Feito isso, das assistências adicionais, então você vai então acionar o SAMU 92 ou então levar a mãe com um recém-nascido, né, até a maternidade, dependendo de todo o contexto que você tiver inserido nessa assistência do suporte imediato à vida.